Quando é que algo merece um lugar em sua estante? São livros, filmes, quadrinhos, animações e figuras que criam laços e ganham valor em nosso mundo. Em uma série de entrevistas, iremos buscar em nossos convidados pedaços de histórias que revelem curiosidades, sonhos e influências que possuem em suas estantes. Olá pessoal, tudo bem? Estamos agora com mais outra entrevista, com a participação especialíssima do Delson Neto, que é um debutante, vamos dizer assim, na literatura. O livro dele já está quase saindo do prelo. Prelo, para o pessoal que não sabe, é uma maneira diferente de falar impressão, né? Já está saindo já no finalzinho de outubro. Então, Delson, como é que é a expectativa da sua primeira obra sair assim? Como é que o público está reagindo? Eu sei que você iniciou uma pré-venda. Como é que esse contato pré-venda, literalmente, pré-prelo? Então, bom, boa noite, primeiramente, para quem está assistindo. Boa noite, Rubem. Boa noite, né? Já é noite. Aqui já é noite. Então tá valendo. É que independente do vídeo, você não fala nem bom dia, boa noite. Boa noite, só fala, né? Só fala olá. Mas só vai assistir em qualquer horário, mas vai. Enfim, bom, a pré-venda tem... Eu, particularmente, estou com expectativa bem alta, mas, assim, mantendo os pés no chão também. Então, vendo até onde vamos. Mas o que eu tenho gostado muito é desse primeiro contato com leitores, né? E não... Porque, às vezes, tem pessoas que leem a tua história, mas são os amigos que estão ali do lado e tal. Agora tem pessoas que nunca me viram na vida, que estão vindo atrás e estão conversando sobre a obra. Qual o nome do livro e como é que você começou a adentrar nesse mundo literário? Certo. Bom, o nome do livro é Os Guerreiros de Alcmena, a Jornada de Lorelai. Ele é o prelúdio da saga, que tem esse nome, né? Os Guerreiros de Alcmena. Ele vai acabar sendo o primeiro volume, mas, enfim. E essa saga minha pela escrita e pelo mundo literário surgiu desde que eu era criança. Então, desde muito cedo eu já lia bastante. Minha mãe, que sempre foi uma leitora voraz, assim, então eu tinha bastante livro em casa. Mas eu particularmente não gostava tanto de ler assim. Quando chegou a hora de pegar um livro de verdade, começar a ler um livro com mais de 100 páginas, sem ilustração, eu tinha um pouco de medo. Mas minha mãe foi lá e me obrigava, e eu chorava e falava que não queria. Mas foi a melhor coisa que ela fez. Então eu comecei a ler bastante desde aquela época e a criatividade começou a ser estimulada. Eu brincava muito, sempre tive muito brinquedo, mas eu brincava de interpretar vários personagens, às vezes, sozinho em casa. E dentro dessa interpretação surgiu essa história também. Então logo quando eu tinha uns 8 anos ali. Então eu desenhava, eu queria que fosse um mangá, mas nem sei desenhar mangá direito. Então, quem sabe um dia. E no fim eu vi que eu podia tornar aquilo uma história mesmo. Mas só depois, quando eu já tinha 20 anos, que eu transformei em um livro. Mas desde então eu já tinha terminado uma distopia, mas não gostei de como ela ficou. E tinha escrito umas outras coisas, mas nada com a intenção de publicar. Esse foi tipo o primeiro que eu realmente fiquei com vontade de mandar para o mundo afora e para as pessoas lerem. E agora começou um período de pré-venda, né? Então está entre a saída do prelo, da impressão, e o pessoal já está começando a comprar antes mesmo de ter o livro. Como é que é isso? Qual é a magia que a sinopse, a história que você construiu consegue fazer pessoas comprarem antes até mesmo o livro estar na mão? A preocupação que eu tive desde o começo que eu fiz o contrato com a editora foi com relação às pessoas conhecerem a minha escrita. Ali quando eu tinha uns 15, 16 anos eu publiquei algumas coisas em blog, mas assim, tudo daquele jeito, e eram poucas as pessoas que liam. Então, quem conhecia era quem eu já tinha no Facebook, mas eu tive noção esse ano que eu precisava conquistar um público diferente. Então, como o livro ia ficar em produção durante 9 meses, ia ser muito tempo parado sem ninguém conhecer nada. Então eu esquematizei de lançar os contos mensais a respeito do universo da saga. Então o pessoal foi conhecendo um pouco sobre os personagens principais e um pouco sobre esse mundo também. Porque assim eles já estavam preparados para o que eles iam acabar adquirindo depois. Porque é muito complicado você vender o produto que ninguém conhece, né? Porque a pré-venda tem esse lance. Você não tem o livro na mão ali para você ver se é bom ou não. Então você tem que fazer algum chamariz, alguma coisa ali para atrair o pessoal. E foi o que eu planejei na sinopse, foi o que eu planejei com os contos, para que atraíssem mais pessoas, né? Para ter uma promessa ali, antes deles comprarem. Como foi a estratégia dos contos? A estratégia dos contos, eu
me baseio, eu sou consumidor de cultura pop, né? Então eu gosto muito de música. E uma cantora que eu gosto bastante, que o nome dela é Marina and the Diamonds, ela é uma cantora galesa. Ela lançou em 2013 um CD, era o terceiro CD dela, meio independente. E ela queria apresentar para o público um pouco das músicas antes do próprio CD. Então ela lançou um esquema que era, o nome era Fruta do Mês, assim, o nome do lance dela de marketing. E que cada mês ela lançava uma música que era relacionada a uma fruta. E daí naquele mês seria um clipe sobre aquela música, material gráfico, camiseta pra galera comprar. Claro que eu não pude fazer camiseta e material gráfico para as pessoas comprarem nos descontos. Mas, né, a ideia era essa a princípio. Então eu pensei, eu posso lançar também um conto por mês até o material final. E foi isso que eu fiz. Durante 7 meses saíram vários contos. Eram para ser 9, só como a pré-venda adiantou um pouco, teve um mês que eu lancei 3 contos de uma vez só. E foi esse o esquema. Então, daí, durante todo esse mês, eu trocava a imagem de perfil da página para o símbolo relacionado àquele conto, e assim por diante. E qual foi esse feedback com o público? Você percebeu que o teu grau de divulgação melhorou e quantidade, quanto melhorou? Hoje em dia eu posso dizer que melhorou muito mais que lá no começo dos contos. Assim, acho que pros contos mesmo acendeu ali pelo 4º mês. Os 3 primeiros meses foram bem apagadinhos. O que ajudou bastante no crescimento foi parceria. Eu fiz parceria com um blog e um vlog também. E eles eram pequenos, mais restritos, porém atingiu ali uma determinada massa. E também eu divulguei muito nos grupos do Facebook e do Wattpad. Então, ia lá e enfiava o galo abaixo do pessoal, mas ia publicando, né? Tentava atrair também. E eu tive que mudar a linguagem visual da página 2 vezes para que desse uma renovada. Porque as pessoas estavam meio que vendo as mesmas coisas. Então, eu esquematizei isso também. E foi a partir disso que começou a melhorar. E a resposta foi bem boa, porque eu conheci pessoas do Brasil inteiro a partir disso. Que eu acho que se eu tivesse ficado parado, eu não jamais seria conhecido. E agora ia ter perdido um tempo lascado. Uhum. Mas vamos lá, tudo que você escreve vem também daquilo que você leu, daquilo que você buscou correr atrás. E estamos vendo na sua estante que você tem vários artist figures, vários livros. Sim. O que isso influencia na sua produção, o que faz parte da sua vida, que você fala, poxa, isso aqui foi legal, vou colocar. Cara, então, ontem eu tava jogando e vendo a respeito de um jogo que na época me ajudou bastante na criatividade, sim, que foi Kingdom Hearts, que é um jogo, não sei se você conhece, que é um jogo baseado no universo do Final Fantasy da Disney. E eu gosto bastante do universo, eu acho a história até bem complexa, às vezes dá um nó na cabeça, mas foi uma das coisas que me inspirou muito. Ontem, quando eu tava revendo, eu vi tanto de elemento que eu acabei colocando ali indiretamente sobre, então teve bastante influência. Eu até digo que o universo que eu criei tem menos influência literária em quesito de criação de outros autores, mas mais de animação japonesa, de jogos, animação no geral, que sempre foi uma coisa que me acompanhou bastante. Até a presença dos figures é a ligação com isso que eu tenho até hoje, sabe? Uhum. Foi uma das coisas. Mostra um pouquinho mais da sua estante. Qual foi o figure mais caro aí? Tá, cadê? Deixa eu achar. Tem o Avatar. Ele até tá meio acabadinho, coitado. Mas é o Aang do Avatar, a Lenda de Aang. Ele foi importado e tal. Só que ele tá meio... Eu fiz um shorts improvisado com ele de bexiga, porque eu brincava com ele, né? Até que cresci, parei de brincar. E ele começou a se deteriorar com o tempo, então eu tive que mudar algumas coisas. Tem também... Eu tenho uma coisa, só que eu acho que não vai dar pra ver. Vou tentar baixar a câmera. Ai, tá do lado oposto, eu não vou conseguir mostrar, mas eu tenho, tipo, uma réplica da Câmara Secreta do Harry Potter, que também foi bem cara. Ela é grande, assim, tem a cabeça do basilisco, deixa eu pegar. Tem a cabeça do basilisco aqui, é de uma época que nem tinha saído o filme ainda, então, tipo, é baseado nas descrições do livro mesmo, sabe? É bem legal. Ele escorria uma gosma e tal. Isso daqui também foi bem caro. E também os Pokémons, né? Os Pokémons são os produtos que... Eita, o negócio não encaixa. São sempre bem caros. Aqui tem bastante. Mas agora até parei de comprar, né? Porque haja dinheiro. Mas acho que são esses. Muito legal. E assim, dos livros que tem aí, você tem alguma literatura nacional? Qual é ou a literatura estrangeira?
qual mundo, qual tipo de gênero que te atrai mais? Bom, eu sou fã e devoto de fantasia e ficção, né? Gosto muito de ficção científica também. São os que eu mais tenho aqui no quarto. Na verdade, a maioria é internacional, mas eu tenho alguns nacionais. Tenho o box do Dragões de Éter, do Rafael Dracon aqui. Aqui do lado, minha leitura atual, que até é da minha editora, que é o Medalhão de Isis, da Carol Camargo. É bem legal o livro dela. É nacional. Eu tenho mais uns outros nacionais que estão escondidos aqui no canto. Estão lá pra baixo, mas tem bastante. Mas tudo fantasia, a maioria. Esse aqui até dá pra ser considerado fantasia com ficção histórica, porque ele é sobre o Egito, né? Então ele é sobre o século IV, assim, muito tempo legal. atrás. Você realmente tem uma grande interatividade na sua rede, no seu Facebook, você usou muito para propagar os seus livros. Como é trabalhar com opiniões tão diversas, os comentários? Qual foi o que você traz como algo positivo e que é importante outros escritores também adentrarem nessa interação social? Então, eu sempre fui bem viciado em internet, né? Então esse vício em internet me ajudou bastante, porque ao longo dos anos eu fui observando ali algumas estratégias, algumas coisas, mas nunca que eu anotei e pensei, vou usar isso ou não vou usar aquilo. Foi uma coisa meio intuitiva. Então eu fui absorvendo todas essas informações até que chegou a hora de aplicar. Eu diria que, primeiramente, a pessoa não pode travar a sua própria criatividade dentro das redes sociais se ela recebe muito vácuo, por exemplo. Não tem resposta nos seus posts. Isso é uma coisa que sempre acontece. A primeira coisa que tem que aprender a lidar é isso. Às vezes você não vai ter resposta. Mas a partir do momento que você começa a ter. E quando você começa a ter, como você disse, elas são bem diversificadas. Então vão ter respostas boas, vão ter respostas que vão falar que você está enchendo o saco demais com a tua divulgação e coisas assim. Então saber lidar com essas críticas é importante, persistir. E ver o que funciona e o que não funciona. Eu me arrisquei muito, eu fiz coisas adaptadas para a linguagem do que está acontecendo. Por exemplo, hoje teve eleição, eu fiz um post na minha página que fazia uma brincadeira com isso e funcionou. Mas já teve momentos em que eu fiz outras com algo recorrente que não funcionou também. Então você tem que usar a internet como um laboratório mesmo. É o que eu penso. Você é de Curitiba, você percebe que o teu ambiente local, a tua formação, as tuas amizades, eles influenciam não somente na criação, mas também na divulgação? Influencia bastante. Hoje em dia eu acho que o feedback menor é daqui, na verdade. Eu acho que eu tenho a maior parte dos meus leitores não são de Curitiba. Mas ajudou muito no quesito de quem foi curtindo a página, por exemplo. Começou tudo por aqui, né? Então foram os amigos próximos que foram indicando para outros e o negócio foi aumentando. Então nisso ajudou bastante. Mas no mais, eu acho que a menor parte vem daqui. Até a divulgação física que eu já fiz aqui não funcionou direito, sabe? Interessantíssimo isso. Uma coisa a mais, você, além de livros, filmes, jogos, qual outras mídias, uma música, o filme que você mais tem assim como um preferido, e qual é o seu livro preferido também? Nossa, música é bem legal de perguntar. Eu sou bem viciado em música, eu tenho um HD que acho que eu tô com uns 90 GB de música baixada, eu consumo bastante, tenho coleção de CD. É sempre difícil eu escolher assim um artista preferido, porque eu tô sempre em momentos diferentes. Mas uma que sempre me acompanhou é uma cantora australiana chamada Delta Goodrem. Ela até já teve música em trilha sonora aqui, da novela do Brasil. E eu tive a oportunidade de conhecê-la até em 2011, que ela veio para Curitiba. E eu gosto bastante, ela sempre me acompanhou. Inclusive serve como inspiração para muita coisa no livro. Tem uma personagem em homenagem a ela. E filme, eu gosto muito do Labirinto do Fauno. Eu gosto muito da direção do Guilherme Del Toro no geral, adoro os filmes dele. E o Labirinto do Fauno é um dos filmes que eu admiro muito, pela questão de que ele é um filme bem centrado ali na Espanha, ele é um filme nada hollywoodiano, e tem maquiagem muito boa, é um filme que eu gosto muito.
E também trago bastante como inspiração. Acho que são esses dois, assim. Ah, e o livro preferido é A Bússola de Ouro, do Philip Pullman. Esses elementos de fantasia estão presentes na sua vida e também na sua literatura. Você acha que é possível adaptar a fantasia para outras mídias no Brasil? Bom, no Brasil agora, eu não sei te dizer, acho que depende muito da tua influência. Eu vejo assim, por exemplo, tem o Eduardo Spor agora que vai lançar um RPG, por exemplo, baseado no livro dele. Mas o cara tá lá em cima já. Então, acho que quando você atinge um grau, você consegue, mas ainda o público que você atinge é bem diferente. Nem sempre você vai carregar o público leitor para outra mídia, né? Então, acho que aqui é bem difícil. Pode ocorrer, mas eu acho que precisa de alguém que abra as portas, assim, para que isso aconteça, sabe? Para que seja mais multimídia mesmo. Tal como a J.K. Rowling faz com o Pottermore, né? O Pottermore é uma coisa que tem na internet, ele não é necessariamente literatura. Mas também é uma pessoa que está distante, assim, da nossa realidade como autor iniciante, né? Então talvez precise de alguém que abra essas portas mesmo. O que você acha que falta para criar uma liga um pouco mais consistente entre os autores nacionais? Qual são os tipos que são bons exemplos, que são maus exemplos no contexto geral? O que seria bom para juntar? E que tipo de comportamento você acha que não seria tão interessante assim? Para juntar, eu acho que uma coisa que acontece muito, principalmente eu vejo aqui em Curitiba, mas pensando no âmbito nacional, são círculos muito fechados. Então eu acho que você tem um círculo ali de literatura clássica, se você escreve fantasia, você não pode entrar nele. E não existe não existe uma caixa conjunta, tá todo mundo separado em caixinhas. E também não tem muita ideia de juntar as caixas, porque eu acho que qualquer artista fala que não, mas lá no fundo é muito competitivo. E essa coisa de um comer o rabo do outro, assim, não funciona. Não cria uma liga boa. Acho que essa é a principal premissa ruim dessa desunião, é justamente essa competitividade exagerada. Eu acho que, considerando que a gente compete em caixas muito diferentes, não tem pra que você ir lá e tentar prejudicar o outro porque ele tá vendendo mais do que você, ou vice-versa. Tem muito esquisito ainda. Mas algo que poderia funcionar é que eu acho que já tá tão colocado isso na cabeça das pessoas, mas poderia funcionar a rede social mesmo. Acho que a rede social é uma forma viável de você ter vários autores juntos funcionando pelo bem de todos, sabe? Tem como isso funcionar bem, mas é só as pessoas diminuírem um pouco a competitividade mesmo. Algo mais que você queira passar para o seu público? O que você deseja assim, mostrar para os seus leitores e para quem te acompanha que é importante? E mais que isso, o que você tem na sua estante que você indicaria? Bom, o que eu quero passar é que é possível você criar um universo, você acompanhar esse universo, você crescer com ele. E dentro da história eu quero passar muito uma questão de autossuficiência e autoconhecimento. O nome do livro até é A Jornada, porque não é pelo sentido da jornada do herói nem nada, mas é por essa jornada interna mesmo. Eu acho que às vezes a gente evita muito de se conhecer e acaba se doando demais para outras pessoas, tanto em quesito de relacionamento amoroso quanto amizade, e esquece de nós mesmos. E esse livro, a protagonista, quer mostrar muito isso. Que é importante ela conhecer a si mesma antes dela querer se entregar para outros e outras possibilidades. O que eu indicaria da minha estante no momento... Bom, eu vou indicar um nacional que eu tô lendo. Eu indicaria o Medalhão de Isis, da Carol. É muito, muito bom. É C.S. Camargo, mas eu chamo ela de Carol Camargo, que é o nome que tá no Facebook. O livro é muito bom, primeiro por explorar um assunto que nem sempre tem em literatura juvenil, que é o mundo egípcio, assim, né? A fantasia egípcia, a mitologia egípcia. A gente tem muita coisa de mitologia grega, mas tem pouca egípcia. Até tem de fora, mas não tem muita coisa nacional. E ela fez uma pesquisa muito legal sobre os deuses, a forma com que ela mostra. É uma história mais madura, então é bem interessante. Eu com certeza indico esse livro. Tem lá na Arvin Store para comprar. E a autora é bem querida, vale a pena conferir. Ok. O pessoal que quer saber um pouco mais sobre o Delson vai estar na descrição do vídeo todos os contatos, como a própria pré-venda, ou quando já estiver a venda, vocês podem entrar em contato. Grande Delson, fico
extremamente honrado pela nossa entrevista. Eu desejo toda a sorte do mundo nessa sua nova empreitada e esperamos ver mais filmes, mais livros também na frente aí, produtos da valorização do seu trabalho nas nossas livrarias e bookstores no Brasil. Beleza, então muito obrigado pela oportunidade da entrevista mesmo. Fico feliz que você tenha convidado. E, bom, vou fazer o merchanzinho aqui. Bom, o livro tá por R$29,90 na Arven Store. O Rubem vai deixar o link ali. E se vocês comprarem, vocês me mandam o link ali, o comprovante, que eu envio um livro em PDF que tem com 7 contos sobre o livro, que dá pra vocês irem tendo um gostinho da história. E também vai ter o sorteio do pôster na página. Então, vocês curtindo lá a página, vai ter o sorteio desse pôster aqui com a capa do livro. Pode ser que a promoção... Isso aí, brigadão, Rubem. E pode ser que a promoção tenha acabado e você que viu depois da promoção não fique triste. Pode ser também. Não fique triste. Quem sabe, né? Mas vai rolar outro, vai rolar outro. Ok. Aos que ouviram o gatinho miando no fundo, uma última pergunta. Como é cuidar de gatinhos? Cara, cuidar de gatinhos é um problema. O meu é muito sossegado, mas tem um outro que tem aqui em casa que é esse que fica miando, sabe? Ele é muito chato. Porque ele é carente, ele precisa de colo o tempo inteiro. O meu já é mais sossegadão. Se você pega ele muito no colo, ele já enche o saco e vai embora. Mas gato é um bicho muito legal de cuidar. Ele é muito parceirinho. Ok. O parceiro do escritor, além de uma coruja, é um gato. É um gato, com certeza. Ok. Até mais, muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.